Boa noite, sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Está começando agora o Redação BH News desta terça-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880, 3264-1880. Isto é, são muitas e muitas maneiras de você falar aqui com a gente. E nessa edição nós vamos falar sobre o polêmico e retrógrado presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele está sendo julgado agora pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Pode ser pedida a cassação de Eduardo Cunha. E, em contraposição, ele ameaça colocar o projeto de impeachment, a possibilidade de um impeachment de a presidente Dilma caminhar na Câmara dos Deputados. Essa é a política brasileira, né? Política de balcão, política de toma lá, dá cá e ameaça lá, ameaça cá. E nós vamos por aí nesse país. E há também perseguições policiais na cidade. O clima de tensão tomou conta do bairro de Lourdes no início da madrugada de hoje. Uma perseguição policial na região terminou com 3 homens presos. De acordo com a Polícia Militar, o trio roubou um picanto branco na Praça dos Trabalhadores, localizada no encontro das avenidas General David Sarnoff e Babita Camargos, no bairro Industrial. Militares do 39º Batalhão de Contagem iniciaram a perseguição aos assaltantes e no caminho receberam ajuda de policiais do 5º Batalhão, no bairro Gameleira, na região oeste da capital. Os criminosos seguiram para o bairro de Lourdes, onde foram pegos. Com o trio preso, os militares encontraram uma réplica de arma. A ocorrência foi encerrada na central de flagrantes. Olha, e 2 homens foram presos na noite de ontem em Contagem em uma outra perseguição policial. É muita perseguição na cidade. Os criminosos só pararam depois de bater em 3 carros. A dupla estava em uma picape preta que, segundo a polícia, foi roubada no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os suspeitos foram perseguidos e, quando chegaram à Avenida Severino Balesteros Rodrigues, no bairro Cabral, em Contagem, perderam o controle do carro, provocando uma sequência de batidas. Um carro vermelho foi atingido na lateral. O motorista ficou ferido na cabeça. O outro carro foi atingido na traseira e ficou danificado. O terceiro carro atingido pelos criminosos foi parar em uma ribanceira e quase caiu no córrego Sarandi. O carro roubado pelos ladrões ficou praticamente destruído. Os suspeitos foram presos e a polícia apreendeu uma arma de mentira e dinheiro. Eles ficaram feridos e foram levados para o Hospital JK, em Contagem. E a situação em Contagem está mesmo difícil. Esse grande município, esse importante município aqui de Minas, de muitas indústrias e muitos trabalhadores. Também na noite de ontem, a Polícia Militar apreendeu mais de 200 quilos de drogas em Contagem. Segundo a Polícia Militar, a droga foi encontrada em uma casa no bairro Funcionários depois de uma denúncia anônima. No local, os militares apreenderam 142 tabletes de maconha, 2 tabletes de pasta base de cocaína, além de uma balança. Pessoas que estavam no imóvel fugiram quando os policiais chegaram e ainda não foram localizadas. Olha aí, um projeto piloto apresentado na tarde de ontem pelo Tribunal de Justiça de Minas prevê a capacitação e integração de adolescentes infratores no mercado de trabalho. Que coisa boa, não é? São jovens que cometeram atos infracionais e que cumprem medida socioeducativa ou preventiva. Na primeira fase do projeto,
34 adolescentes vão trabalhar nas varas da Fazenda Pública da capital. Os selecionados vão participar de um curso de capacitação inicial para auxiliar administrativo com carga horária de 88 horas. Vão receber vale transporte e lanche durante o período. Como contrapartida, o jovem participante deverá retornar ou permanecer matriculado e frequente na escola e não reincidir no cometimento de ato infracional. Por 6 horas diárias de jornada de trabalho, eles vão receber um salário mínimo, vale-refeição e vale-transporte. O Redação recebe agora Tiago Lenoir. Ele é advogado especializado em segurança pública. Lenoir, boa noite, prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa noite, Barroso. Tudo bem com Prazer você? Que você está aí todo lilás hoje. Tudo combinando. E a gente vai falar desse projeto aí do Tribunal de Justiça, que é bem interessante, dessa proposta. Claro. Colocar jovens infratores para trabalhar. É uma maneira de recuperar e colocá-los para trabalhar. Não é fazer como fez agora ontem ou anteontem a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que metralhou um carro com 5 jovens, matando-os. É sangue frio, né? Isso é extermínio. Mas aqui a coisa está caminhando melhor, que a gente tem um projeto de recuperação pelo trabalho. E não há dúvida, todas as correntes do mundo admitem isso, né? O trabalho recupera, né? Claro. Essa iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela é interessante, Barroso, porque somente através do trabalho que o sujeito ele consegue a recuperação plena. O trabalho dignifica o homem. E quando estamos falando de adolescentes infratores, nós já estamos falando de homens constituídos, são adolescentes na faixa etária de 17 anos, são jovens que estão iniciando ali na vida laborativa, né? Na vida de trabalho. Então, se o Tribunal de Justiça estende as mãos para aquele sujeito, dando a eles uma oportunidade, existe grande chance daquele sujeito que estava desviando para o caminho do mal, embrenhar para o caminho do bem. E ali naquele primeiro emprego, ele vai ter, as portas vão se abrir para ele e consequentemente, ele deixará de praticar crimes. Alguns criminólogos atrelam esses altos índices de crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, à crise que estamos vivendo no país. É uma crise moral e uma crise financeira também. As pessoas não estão conseguindo almejar financeiramente aquilo que deveriam. Por isso, esse crescente número de crimes de furtos e roubos. Nós vimos agora 2 VTs que são bem semelhantes. São roubos a carros, a veículos que tiveram perseguições, iniciaram em Contagem e terminaram em outras regiões. No primeiro roubo nós tivemos 3 batalhões envolvidos, um de Contagem e outros 2 de Belo Horizonte, naquela perseguição que culminou aqui no bairro de Lourdes. E no segundo também tivemos uma perseguição ferrenha da polícia contra esses autores. A gente tem você falando disso, só tem de elogiar isso, né? Perseguiram, prenderam, e não fuzilaram? Não, a Polícia Militar de Minas ela é um exemplo de trabalho bem feito. Aquilo ali que aconteceu no Rio de Janeiro é crime, é homicídio. Aqui em Minas Gerais... Isso que eu estou elogiando é por isso. Mas um trabalho bem feito. O que nós podemos ver de semelhança nesses 2 roubos? São roubos a veículos e que foram produzidos com modus operandi idêntico, ou seja, o jeito de agir, a maneira de agir ali naqueles crimes foram bem parecidas, utilizando simulacro de arma de fogo. Eu tenho conversado com policiais, amigos meus, que dizem que o número de vítimas e o número de crimes praticados com simulacro de arma de fogo, com arma de fogo de mentira, vem crescendo de forma Isso é uma maneira de escapar de uma punição mais severa? Claro, a criminalidade não é boba, ela sabe que ela utilizando o simulacro de arma de fogo, ela reduz a probabilidade de 2 situações. Uma, o sujeito ter a pena aumentada porque a qualificadora da arma de fogo aumenta a pena. O sujeito que pratica um crime com uma arma de fogo de verdade, a pena dele vai ser aumentada.
e a outra que corre o risco, né, reduz a possibilidade dele praticar um latrocínio, que a pena mínima é de 20 anos. E geralmente, quando o sujeito pratica um latrocínio, ele pratica no nervosismo. A intenção dele é de subtrair. A intenção dele não é de matar a vítima, mas a vítima reage e, consequentemente, ele mata a vítima. A pena dele é muito maior. Então, o sujeito que pratica um crime com simulacro de arma de fogo, ele quer única e exclusivamente subtrair a vítima. Então, esses crimes estão crescendo de forma alarmante. São armas muito parecidas, né? Já trouxeram aqui na redação, muito parecidas com as verdadeiras. Bem parecidas, e à noite você vai pagar para ver? Você vê uma arma daquela, você vai A recomendação de todos os setores policiais do mundo é não reagir. E aquela terceira, não reagir. E aquele terceiro VT que a Polícia Militar também, de forma bem eficiente, encontrou 200 quilos de droga lá em Contagem. São 200 quilos de entorpecentes que deixaram de ser colocados ao mercado muita coisa, ilícito. Né? 200 quilos. Infelizmente não encontraram os autores, mas acredito que a Polícia Judiciária está atrás desses autores. Pois bem, Barroso, vimos 3 exemplos de crimes que poderiam não ter ocorrido se aqueles autores tivessem oportunidades de vida como o Tribunal de Justiça está agora dando a esses menores infratores. Agora, é uma pena que esse é um projeto piloto, né? Isso. Teria de ser ampliado e apoiado por outras instituições, governos, prefeituras, que é um projeto, pelo que diz aqui, 34 adolescentes. Isso poderia englobar centenas, tomara, talvez né, milhares que têm em situação similares a essa, né? Tomara que isso amplie, que o Poder Executivo Municipal, Estadual, até federal, possa abraçar essa ideia e possa dar oportunidade a esses adolescentes, que muitos deles são inconsequentes no seu ato, porque eles acham que não vai dar nada para eles. E na prática, infelizmente, a nossa lei ela é um pouco branda ainda no que tange ao adolescente infrator. Mas muitos desses adolescentes, mesmo tendo cometido atos, fala ali atos infrações, né? Isso. Atos infracionais. Isso pode ser uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa maior, né? São fatos análogos a isso pode ser até uma pichação, não pode ser? Claro, pode. Pode ser uma pichação, pode ser até um roubo. Isso. Mas, de qualquer maneira, vai depender do adolescente. No caso do menor, você analisa o que é melhor para aquele menor. Muitas vezes ele, de fato, comete um crime grave, mas ele tem recuperação, existe a possibilidade de inserir ele para a sociedade, ele tem uma base constituída. Muitos desses podem até encontrar uma razão no trabalho, uma profissão, claro. Descobrir um caminho, né? Fora as oportunidades que esse menor vai ter, vai conviver com pessoas que vão ensinar algo para ele, isso é muito importante. Você tira ele de um ciclo vicioso, de pessoas que não vão agregar nenhum valor a esse sujeito, e insere ele num outro contexto de trabalho que essas pessoas vão agregar para ele algo. Então, o que ele ganha não é só financeiramente, ele ganha vida, isso que é importante para esses menores. Sem dúvida, e costumam encontrar pessoas que também tiveram muitas dificuldades no início da vida e que têm até o prazer de ajudar uma outra pessoa. Lenoir, eu agradeço muito a sua entrevista, as suas ideias aqui para a gente, sempre bem-vindo ao Redação. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Barroso, uma boa semana. Olha, o número de ciclistas vítimas de acidentes de trânsito em Belo Horizonte aumentou 28,3% de janeiro a 7 de outubro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2014. As estatísticas são da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, registradas no setor de traumas do Hospital de Pronto Socorro João 23. A quantidade de motociclistas acidentados caiu 8,5% nos 10 primeiros meses deste ano, em relação a 2014. A redução foi de 11% entre os condutores de carros de passeio e de 10,3% entre os outros tipos de veículos, como ônibus e caminhões. Alguns especialistas consideram o aumento uma consequência do estímulo ao uso das bicicletas. Não houve investimentos que acompanhassem o crescimento da frota na cidade.
Em nota, a BH Trans informou que desenvolve ações educativas de conscientização junto aos motoristas para o respeito aos ciclistas. Além disso, são feitas vistorias e manutenção recorrente nas ciclovias. Olha, eu já fui durante 10 anos ciclista. Circulava por Belo Horizonte 1, 2 horas por dia. É muito número de carros, de veículos que acabam querendo jogar em cima dos ciclistas. Não há respeito com motoqueiros nem com ciclistas. Por isso, talvez, também com o aumento do ciclismo, né, as pessoas estão procurando as bikes para fazer exercício, para o seu transporte diário. Talvez seriam essas duas razões desse aumento brutal dos acidentes. E os carros abandonados nas vias públicas em Belo Horizonte estão com os dias contados. A Prefeitura publicou hoje, no Diário Oficial do município, a lei que regulamenta o recolhimento de pneus, acessórios, carcaças e veículos abandonados, incluindo-os como irrecuperáveis. A nova legislação altera uma lei municipal que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o manejo de resíduos sólidos na capital, sob responsabilidade da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte. Os veículos e carcaças serão apreendidos se deixados por mais de 10 dias nas vias públicas. A apreensão se aplicará mesmo que o carro esteja estacionado em local permitido pela legislação de trânsito. A remoção será realizada depois de envio de notificação ao Departamento Estadual de Trânsito. Casos de veículos furtados, roubados ou usados em ações criminosas não serão removidos. Olha, e nem começou dezembro e o Estado, né, aquele Estado com maiúsculo, o governo, já está querendo colocar a mão no bolso da gente, pegar o imposto IPVA. A Secretaria de Estado da Fazenda anunciou hoje que com a arrecadação, com a cobrança do IPVA, que é aquele imposto sobre a propriedade de veículos automotores, em 2016 deve ser de 4 bilhões e 400 milhões de reais, um aumento de 14,19%, ou 547 milhões de reais a mais. O governo já está querendo que a gente comece a pagar agora em dezembro. A frota de veículos também é maior em 4,56%. Foram contabilizados 9 milhões de veículos emplacados, o que significam mais de 395 mil no estado. Os contribuintes podem quitar o imposto a partir desta terça. A escala de pagamento do IPVA 2016 começa no dia 13 de janeiro para os veículos com placas com finais 1 e 2. O contribuinte que decidir quitar o imposto à vista terá desconto de 3%. A secretaria acredita que cerca de 30% dos motoristas devem pagar o imposto em parcela única. O valor a ser pago pode ser consultado pelo site ipva.fazenda.mg.gov.br. O Redação vai para um pequeno comercial e volta daqui a pouquinho. Fica aí com a gente.